3 coisas que eu aprendi trabalhando como agrônomo nos meus 5 primeiros anos de carreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Matheus. A ideia desse vídeo e desse canal aqui é compartilhar experiências tanto pessoais como profissionais e se de alguma forma contribuir com alguém e na verdade até contribuindo comigo mesmo, eu já vou me sentir muito feliz. Eu formei em 2020 e tem várias coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei a trabalhar. Especificamente do mercado de agricultura, quando o pessoal pensa nesse mercado, o pessoal até compartilha assim, esse é um mercado muito amplo, tem muita área para trabalhar. Só que na verdade, quando você começa a adentrar nesse mundo, você vê que realmente tem bastante área para trabalhar, mas você não tem como você ir muito para muitas frentes. Então, ou você vai para uma frente comercial, ou você vai para uma frente técnica, ou você vai para uma frente de produção. Claro que tem uma parte que pode ir para uma área de financeira, administrativa, enfim, mas majoritariamente são essas 3 áreas, né? Então, dentro dessas 3 áreas, existem subsegmentos, né? Que não, se eu for trabalhar na área comercial, eu tenho vários segmentos em que eu posso trabalhar, seja de agroquímico, seja de biológico, seja de tecnologia. E aí, ainda assim, dentro desses subsegmentos, diferentes culturas. Você pode se especializar, por exemplo, dentro de uma cultura de cana-de-açúcar ou dentro de grãos e fibras, enfim. Mas, voltando, são essas 3 principais áreas, né? Então, é uma área realmente muito ampla? Não sei se não sei se tanto assim, porque, por fim, você vai acabar indo para uma dessas 3 áreas. O primeiro aprendizado que eu gostaria de compartilhar com vocês, e isso não é especificamente do mercado de agrônomo, eu acho que também é uma coisa que serve para a vida e para qualquer outra profissão, mas a primeira delas é a comparação, ela é inimiga do bem-estar. Então, até se você for voltar lá na própria graduação, você vai se comparar com as pessoas que talvez tiram as melhores notas, que têm melhores iniciações científicas, ou estão em melhores grupos de estudo, ou se você der um passo à frente, né, já no mercado, que é da onde a gente está tirando esse aprendizado, você se comparar com as pessoas que formaram junto com você, que talvez conseguiram um emprego antes, você se comparar com as pessoas que têm a mesma idade que você, e talvez esteja num cargo melhor, e num cargo melhor a gente está podendo falar de uma hierarquia acima, ou de pessoas que talvez entraram depois que você e tiveram uma ascensão primeiro. Então, assim, em resumo, esse tipo de comparação, ela não vai ser saudável para o seu desenvolvimento pessoal, e ela também é totalmente inimiga do seu bem-estar. Então, pensando em ter uma carreira sustentável, é muito importante que você tenha a compreensão que a sua jornada ela é individual e a comparação ela não vai ser a sua aliada nesse caminho, né? Então é importante você ter esse reconhecimento que são fases. Então tudo é temporário e, inclusive, se você almeja, é muito melhor você ter um sentimento de admiração, né? Quando você vai querer fazer, não essa comparação, mas você querer ter essa referência em alguém, é ter uma referência como admiração, não como comparação. Porque isso realmente na sua jornada ela não vai te ajudar. Esse é um primeiro aprendizado que eu tive, porque você vai passar por muitas situações dessas. Vão ter pessoas que vão ser promovidas primeiro que você, vão ter pessoas em que talvez vão ter um cargo melhor que você primeiro, e se você ter essa cobrança com você mesmo, isso não vai ser legal. Eu acho que você pode até desanimar ao longo do caminho. O segundo aprendizado, pessoal, é que cargo não é sinônimo de sucesso. Então, principalmente no começo, eu tinha um equívoco que chegar lá, atingir determinado cargo, ter uma promoção, isso seria o sucesso. E de fato é um sintoma disso, né? Mas ele não é o verdadeiro sucesso, porque o que eu vi nesses mais de 5 anos trabalhando é que muitas pessoas chegam lá e aí todas as mudanças que ocorrem no mercado, em que prova que tudo também é só uma fase, muitas vezes não conseguir se manter. Então, na verdade, o verdadeiro sucesso ele está na sustentabilidade, né? E para você ter a sustentabilidade, ela é associada a uma base forte.
E essa base forte, ela não é não só uma base profissional de você realmente ter uma eficiência na sua função, de você se relacionar bem com as pessoas do meio que você trabalha, mas ele envolve também um equilíbrio fora dessa vida profissional, porque muitas vezes você também chegar lá e, por exemplo, dentro de casa, você não está com a melhor condição, seja familiar, seja pessoal, isso não é sustentável. Então, o verdadeiro sucesso, o cargo ele é um sintoma, mas o verdadeiro sucesso ele está na sustentabilidade. Então, você conseguir equilibrar diversas frentes da sua vida. Então, foi uma coisa que eu também consegui identificar ao longo desses anos. O terceiro e último aprendizado, pessoal, e eu quero depois trazer mais vídeos sobre essas discussões, sobre a jornada profissional, né, sobre a carreira. Esse aqui é o primeiro, então não se resume a esses três aprendizados também, mas o terceiro e último, ele também foi muito impactante para mim. E também foi uma virada de chave, que o esforço ele não é o único responsável pelo seu crescimento. Então, principalmente lá no começo, eu pensava assim, nossa, quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu for mais técnico, mais eu vou crescer. Então, ou seja, vou acordar às 5 da manhã e dormir às 8 horas da noite, e esse vai ser só isso basta, né, para o meu crescimento, quanto mais eu trabalhar. E não é isso. A forma como você traz visibilidade para o seu trabalho, a forma como você se comunica com as pessoas, a forma como que você tem objetividade, principalmente nas suas interações, o cuidado que você tem com as pessoas, isso é muito importante. Então, assim, depois dá pra gente falar, fazer só um conteúdo, ir um pouquinho mais a fundo, né, de como que a gente pode associar junto com o esforço outras frentes para trazer esse crescimento, mas o esforço ele não é o único responsável por você ter uma ascensão, né? Vai chegar em um momento em que vai precisar de mais. Finalizando esse primeiro vídeo aqui, pessoal, vai ser um vídeo de 10 minutos, é o primeiro do canal, é esse tipo de conteúdo que eu quero trazer sobre reflexões de vida, reflexão de trabalho, reflexão de relacionamentos. Espero que vocês tenham gostado. Depois deixa abaixo no comentário aí se vocês concordam com esses 3 pontos que eu trouxe, até sugestões, né, de discussão aí, fiquem à vontade de trazer curiosidades também, e a gente se vê aí nos próximos vídeos.